Muitas pessoas falam do Espírito Santo, mas poucos conhecem a sua história desde o princípio. Você sabia que ele já estava presente antes mesmo da criação do mundo? Que seu sopro não apenas deu vida ao homem, mas ainda hoje pode restaurar almas feridas? O Espírito Santo não é um detalhe escondido nas páginas da Bíblia. Ele é o fio invisível que costura toda a história da salvação. Desde Gênesis até o Apocalipse, ele aparece como o vento que abre mares, o fogo que desce do céu, a voz que sussurra em sonhos e o consolo que ninguém pode arrancar. Talvez você também tenha sentido o silêncio de Deus, noites em que a oração parecia não passar do teto. Mas existe um segredo que poucos percebem. O Espírito sempre esteve ali, mesmo quando parecia distante. Ele é a resposta às dúvidas, a presença nos desertos, a chama que reacende quando pensamos que tudo acabou. Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é apenas uma sequência cronológica, mas uma revelação que pode transformar sua caminhada espiritual. Se você abrir o coração, perceberá que o mesmo Espírito que pairava sobre as águas ainda hoje deseja habitar em você. Desde os primeiros instantes da eternidade, antes mesmo que a voz de Deus dissesse haja luz, o Espírito já pairava sobre as águas. Ele não era um visitante distante, mas uma presença íntima, preparando o caos para se tornar ordem. Imagine o silêncio do universo recém-nascido sendo tocado por esse sopro invisível. É como quando alguém entra em um quarto escuro e acende uma vela. De repente, tudo ganha forma. Quando Deus soprou em Adão o fôlego da vida, não era apenas ar, mas espírito. Aquele sopro conferiu mais que existência, trouxe consciência, propósito e a capacidade de reconhecer o Criador. É por isso que o homem não se resume a carne e ossos, carrega dentro de si uma chama que clama por algo maior. Pense em quantas vezes você sentiu esse vazio, que nada material consegue preencher. Esse anseio é a saudade do sopro divino. No jardim, Adão e Eva desfrutavam de uma intimidade indescritível com Deus. O Espírito Santo era como um vento suave que passava pelo Éden, enchendo cada detalhe com vida e comunhão. Não havia barreiras, não havia medo. Tudo era pureza, tudo era proximidade. Talvez você se lembre de um tempo em que sua fé também era assim, simples, clara, viva. Essa é a lembrança que o Espírito sempre busca reacender em nós. Mas então veio a queda, e com ela, o silêncio. O espírito que antes era livre para andar com o homem se viu entristecido. A desobediência fechou portas que antes estavam abertas, e o homem sentiu pela primeira vez o peso da separação. É como quando alguém rompe uma amizade profunda. A ausência fala mais alto que a presença. O vazio que ficou não era apenas humano, era espiritual. Esse afastamento não foi apenas uma consequência histórica, ele ecoa até hoje. Quem nunca sentiu que a oração batia no teto e voltava sem resposta? Essa sensação tem sua raiz no Éden. Mas a boa notícia é que mesmo ali, no momento da queda, Deus já prometia uma restauração. O Espírito se retirou, mas não desistiu. Ele permaneceu como uma promessa oculta, aguardando o tempo certo de voltar a habitar plenamente. Pense nas suas próprias perdas. Quando alguém que você ama parte, a lembrança se torna quase insuportável. Assim foi com o homem diante da ausência do Espírito, uma saudade que nenhum outro consolo podia curar. O trabalho, os frutos da terra, as construções humanas, nada substituía a intimidade quebrada. E essa dor atravessou gerações, revelando que o coração humano sempre esteve sedento por algo mais. Ainda assim, sinais sutis permaneciam. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas não desapareceu do mundo, apenas mudou a forma de se manifestar. Ele estava ali, silencioso, como uma sombra que nunca se afasta totalmente. Esse detalhe é fundamental. Deus nunca corta a esperança de forma definitiva.
O Espírito aguardava, como uma chama oculta debaixo da cinza, até o momento em que poderia reacender com poder. É interessante notar que o primeiro capítulo da Bíblia já nos ensina uma verdade eterna. O Espírito Santo é inseparável da vida. Onde ele está, há movimento, há criação, há futuro. Onde ele não está, reina o vazio. Talvez você já tenha experimentado isso. Dias em que tudo parecia sem cor, até que uma oração sincera reacendeu em você a chama. Esse é o mesmo Espírito que se moveu no início de tudo. Assim, desde o princípio, vemos que o Espírito não é um detalhe da história de Deus, mas o coração dela. Ele estava lá quando a luz surgiu. Estava lá quando o homem respirou pela primeira vez. E estava lá quando a humanidade caiu. Sua presença é constante, mesmo quando parece ausente, e cada página da Bíblia vai mostrando como ele, pouco a pouco, volta a se aproximar. Esse é apenas o início da jornada. O Espírito que pairou sobre as águas também iria agir em profetas, juízes e reis. A história que começa no Éden se estenderá pelo deserto, pelas batalhas e pelas promessas. E é nesse fio invisível que seguimos agora, para perceber como, mesmo antes da cruz, ele já preparava o caminho. No Antigo Testamento, o Espírito Santo aparece como uma força viva que se move sobre homens e mulheres escolhidos. Ele não habitava ainda em todos, mas vinha sobre alguém em momentos específicos, transformando o comum em extraordinário. Era como um vento repentino que enchia de coragem quem antes tremia. Pense em um vaso vazio que de repente transborda de óleo. Assim era a unção. Isaías declarou: "O Espírito do Senhor está sobre mim." Isaías 61:1. Essas palavras não eram apenas poesia, mas anúncio de que a presença divina traz libertação aos cativos e esperança aos quebrados de coração. Imagine um prisioneiro que vê a porta se abrir depois de anos na escuridão. Assim agia o Espírito, quebrando correntes visíveis e invisíveis. Até hoje, essa promessa ecoa em quem sente a alma aprisionada. Jeremias nos lembra que a ação do Espírito começa antes mesmo do nascimento. Deus lhe disse: "Antes que te formasse no ventre, eu te conheci." Jeremias 1:5. Isso revela que ninguém é um acaso e que o chamado divino antecede até o primeiro choro. Pense em mães que oram por filhos ainda não nascidos. O Espírito já se move, moldando destinos desde o ventre. Essa é a grandeza de sua obra silenciosa. Moisés foi um exemplo de como a presença do Espírito transforma impossíveis em caminhos possíveis. Diante da sarça ardente, ouviu a promessa: "Eu estarei contigo." Êxodo 3:12. Aquele pastor inseguro se tornou líder de uma nação inteira, não por sua eloquência, mas porque a chama divina ardia nele. Isso mostra que quando Deus chama, Ele mesmo equipa. O Espírito sempre supre o que falta em nós. Josué também viveu essa realidade. Às portas de Jericó, a vitória não viria pela força de espadas, mas pela obediência à voz do Espírito. Josué 1:5. O que parecia insensato aos olhos humanos, rodear muros em silêncio, tornou-se a chave da vitória. Quantas vezes em nossa vida, Deus nos pede atitudes que parecem ilógicas? O Espírito ensina que a fé, e não a lógica, abre portas impossíveis. Gideão é outro retrato dessa unção sobrenatural. Medroso, escondido, foi surpreendido pelo chamado divino. Quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, Juízes 6:7, sinais e milagres confirmaram sua missão. Uma pequena tropa derrotou um exército incontável, mostrando que o poder não está nos números, mas na presença divina. Isso nos lembra que não é a força de nossas mãos, mas a força do Espírito que determina a vitória. Esses relatos mostram que o Espírito Santo não estava limitado a templos ou altares. Ele se manifestava em desertos, em campos de batalha, em quartos silenciosos de oração.
Onde havia fé, ali o sopro divino se revelava. Isso nos convida a refletir. Quantos lugares da nossa vida ainda não entregamos para que ele se mova? Talvez sejam justamente nesses pontos ocultos que ele deseja agir. Vale notar que, no Antigo Testamento, o Espírito agia de forma seletiva e temporária. Ele vinha sobre pessoas específicas para missões específicas. No entanto, cada uma dessas experiências era como uma sombra de algo maior que viria depois. Era como o prelúdio de uma canção que ainda não havia sido tocada por inteiro. O coração humano ansiava pelo dia em que o Espírito estaria disponível a todos. Assim, vemos que o Espírito Santo já era uma realidade atuante desde os tempos antigos. Ele levantava líderes, inspirava profetas, fortalecia guerreiros e conduzia o povo nos momentos mais críticos. Sua presença era um lembrete de que Deus não havia abandonado sua criação. Mas também deixava uma expectativa. Se já fazia tanto, quanto mais faria no futuro? E é exatamente essa pergunta que nos leva ao próximo capítulo da história. Pois, ao atravessarmos as páginas do Antigo Testamento, percebemos que toda essa preparação apontava para algo ainda maior. Uma transição em que o Espírito não apenas viria sobre alguns, mas habitaria em todos os que crescem. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A chegada do Novo Testamento marca um divisor de águas. O Espírito Santo, que antes se manifestava de maneira pontual, agora se revela em plenitude por meio de Cristo. O primeiro sinal dessa transição foi o anúncio a Maria. O Espírito Santo virá sobre ti. Lucas 1:35. Não era apenas uma concepção biológica, mas o milagre do céu entrando no ventre humano. O Criador se fez carne através do sopro do Espírito. Esse mistério da encarnação mostra como o Espírito Santo atua além da lógica. Maria, uma jovem comum, tornou-se portadora do Salvador sem que tivesse poder algum para isso. Assim também acontece conosco. O Espírito capacita o improvável a viver o impossível. Quantas vezes você já se sentiu pequeno demais diante da missão que carrega? É aí que o Espírito entra, tornando-o frágil em instrumento do Eterno. No batismo de Jesus, Mateus 3,17, a cena é grandiosa. O Filho entra nas águas, o Pai fala dos céus e o Espírito desce em forma de pomba. Ali, a Trindade se revela de maneira palpável. Cada detalhe tem um sentido profundo. A água representa purificação, a voz confirma a identidade e o Espírito unge para a missão. É como se o céu e a terra se tocassem naquele instante. Esse momento revela algo essencial. Ninguém cumpre propósito divino sem a unção do Espírito. Jesus, embora Filho de Deus, não iniciou seu ministério sem antes ser revestido pelo Espírito. Isso nos ensina que não basta ter chamado, é preciso ter capacitação. É como um soldado que não entra em batalha sem armadura. O Espírito é essa armadura que reveste o crente. A conversa de Jesus com Nicodemos, João 3:1-21, aprofunda esse mistério. Ele fala do novo nascimento, dizendo que é necessário nascer da água e do Espírito. Nicodemos, mestre da lei, não compreendeu de imediato. E quantos hoje também não entendem? Muitos pensam que basta religião ou boas obras, mas Jesus mostra que só o Espírito pode regenerar a alma. É como nascer outra vez, mas para a eternidade. Esse novo nascimento é mais do que um símbolo. É a transformação real que acontece dentro de quem crê. Pense em alguém que carrega culpas do passado, vícios ou dores profundas. Aos olhos humanos parece impossível recomeçar.
Mas quando o Espírito age, ele apaga as marcas antigas e planta uma nova identidade. A graça não é um verniz, é uma vida inteiramente recriada. Essa transição também revela o coração de Deus em abrir acesso a todos. Antes, apenas profetas e líderes recebiam porções do Espírito. Agora, a promessa é universal. Todo aquele que crer poderá experimentar essa nova vida. Não importa a idade, a história ou as falhas. O Espírito não se restringe a genealogias ou classes sociais. Ele sopra onde quer e sobre quem se rende. Ao observarmos essa mudança, percebemos que nada no Antigo Testamento foi em vão. Cada unção, cada profecia, cada milagre apontava para este momento em que o Espírito viria de forma plena. É como se a humanidade tivesse caminhado séculos à beira de uma nascente até que finalmente pudesse beber da fonte. A espera terminava e o rio começava a jorrar sem limites. Essa revelação nos confronta. Será que já nascemos do Espírito? Muitos ainda vivem apenas da tradição ou da memória de uma fé herdada. Mas o chamado é pessoal, profundo, intransferível. O Espírito não se impõe, mas convida. Ele deseja transformar não só a mente, mas o coração, tornando cada vida um templo vivo. E é justamente nesse cenário que a promessa de Cristo começa a ganhar contornos mais claros. Pois antes de partir, ele deixou garantida a presença de um Consolador que guiaria os discípulos em toda a verdade. Essa promessa abre a porta para um capítulo ainda mais intenso da história espiritual da humanidade. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Pouco antes de enfrentar a cruz, Jesus falou palavras que ecoam até hoje. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. João 14,16. Essa promessa não era um detalhe, mas o coração da esperança deixada aos discípulos. Imagine a cena, corações cheios de medo pela partida do Mestre, mas confortados pela certeza de que não ficariam órfãos. O Espírito seria presença constante, guia invisível e amigo eterno. Jesus descreve o Consolador como aquele que ensina, lembra e convence. João 16. Ele não seria apenas uma companhia emocional, mas a própria presença divina habitando dentro do homem. Pense em quantas vezes esquecemos verdades já ouvidas, mas que em momentos de dor voltam à memória como uma chama. É o Espírito que traz à tona aquilo que parecia adormecido, transformando lembrança em direção viva. Essa promessa também carrega o sentido de advocacia espiritual. Jesus disse que o Espírito testificaria da verdade, defendendo os filhos de Deus contra as acusações do inimigo. Imagine um tribunal invisível, onde o acusador aponta nossas falhas. O Consolador se levanta como advogado, lembrando que a cruz já pagou toda a culpa. Não há silêncio mais confortador que ouvir, no íntimo, a voz do Espírito dizendo: Tu és perdoado. No Pentecostes, Atos 2, essa promessa se cumpriu com estrondo e fogo. O vento impetuoso encheu a casa e línguas como de chama repousaram sobre cada discípulo. Não era apenas espetáculo, mas sinal de que a era da igreja havia nascido. O Espírito não estava mais restrito a líderes, mas derramado sobre toda a carne. O que começou no cenáculo ecoaria até os confins da terra. Esse derramamento não foi apenas um evento histórico, é um modelo para todo crente. Assim como os discípulos foram capacitados para anunciar, também hoje o Espírito unge cada um para viver e testemunhar. Quantas vezes a timidez parece uma barreira? O Pentecostes mostra que a ousadia não vem da personalidade, mas da presença do Espírito. Ele é quem transforma pescadores simples em pregadores intrépidos. O Consolador também guia em decisões práticas. Não se trata apenas de revelar mistérios celestiais, mas de conduzir passos concretos no dia a dia.
Em Atos, vemos o Espírito direcionando Paulo sobre onde pregar, onde permanecer, onde não entrar. Assim, também é conosco. Ele fecha portas que não devemos atravessar e abre caminhos que jamais imaginaríamos. Sua voz é bússola invisível, mas sempre certeira. Outro aspecto da promessa é o consolo real em meio ao sofrimento. O Espírito não elimina as tribulações, mas fortalece no meio delas. Pense em um prisioneiro que canta louvores na cadeia, como Paulo e Silas. O cárcere não mudou, mas a atmosfera foi transformada. Esse é o poder do Consolador, não apagar o fogo da prova, mas nos fazer caminhar dentro dele sem sermos consumidos. Jesus também garantiu que o Consolador nos guiaria em toda a verdade. João 16:13. Em um mundo de vozes confusas, essa promessa é mais atual do que nunca. Quantos se perdem em filosofias, tradições ou ilusões? O Espírito Santo não apenas mostra o caminho, ele mesmo é o guia que caminha ao lado. Quem se rende a ele nunca anda perdido, mesmo em desertos. Essa presença constante é o maior presente que Cristo poderia deixar. Não se trata de uma herança material, mas de uma habitação eterna. Enquanto bens se perdem e memórias se apagam, o Espírito permanece. Ele é a lembrança viva de que Deus não nos abandona nem por um instante. Quando tudo falha, Ele continua ali, como uma chama que nunca se apaga. E assim, do cenáculo em Jerusalém até os dias de hoje, a promessa continua viva. Mas há ainda um elo maior nessa história. O Consolador não age isolado, mas em perfeita união com a obra da cruz. Para entender plenamente o papel do Espírito, precisamos olhar novamente para o Calvário e perceber como, ali, a redenção abriu o caminho para a habitação do Espírito em nós. No momento em que Jesus entregou o Espírito na cruz, algo extraordinário aconteceu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mateus 27, 50, 51. Aquilo que antes era inacessível tornou-se aberto. Não era apenas um tecido que caía, mas um símbolo espiritual sendo destruído. O Santo dos Santos, antes reservado a poucos, agora estava disponível a todos por meio do sacrifício de Cristo. Esse rasgar do véu não foi apenas um ato histórico, mas um sinal de que a distância entre Deus e o homem havia sido superada. O Espírito Santo, que no Antigo Testamento se movia de maneira restrita, agora podia habitar em qualquer coração que recebesse o Filho. Não havia mais necessidade de sacerdotes humanos como mediadores. O próprio Cristo se tornou o sumo sacerdote eterno. A partir da cruz, a presença do Espírito deixou de ser um privilégio exclusivo para profetas e líderes. Ele foi derramado sobre todo aquele que crê, do mais simples ao mais erudito, do mais forte ao mais frágil. Esse é o milagre da graça. Não existe hierarquia de acesso ao Espírito. O mesmo fogo que encheu os apóstolos também pode encher um coração quebrado no silêncio de sua oração. Essa habitação traz consigo dons espirituais. Paulo afirma que o Espírito distribui dons como quer: sabedoria, fé, cura, discernimento, profecia. Não são habilidades para exibir, mas ferramentas para a edificação do corpo de Cristo. Imagine um corpo onde cada membro tem uma função vital. Assim também é a igreja. Cada dom é necessário para que o corpo espiritual viva em plenitude. Além dos dons, o Espírito concede frutos: amor, paz, paciência, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:22. Esses frutos não são produzidos pela força humana, mas pela permanência no Espírito. É como uma árvore. Ela não se esforça para dar frutos, apenas permanece enraizada. Assim também, quem caminha no Espírito naturalmente transborda em caráter que reflete o próprio Cristo. Outro aspecto profundo é o selo do Espírito. Paulo escreve que fomos selados como filhos de Deus. Efésios 1:13. Esse selo não é visível aos olhos humanos,
mas no mundo espiritual é um sinal de pertença. É como a marca de um rei em seu decreto. Ninguém pode contestar. O Espírito nos identifica como propriedade divina, garantindo-nos segurança até o dia da redenção final. A obra redentora também nos concede comunhão verdadeira. O Espírito Santo une crentes de diferentes povos, culturas e línguas em uma mesma família. O que antes dividia, agora se dissolve no amor de Cristo. Basta olhar para Atos. Homens e mulheres de várias nações ouviram a mesma mensagem em seu idioma no Pentecostes. O Espírito derruba muros invisíveis e constrói pontes eternas. Outro fruto da obra redentora é a coragem espiritual. Pedro, que antes negara Jesus após ser cheio do Espírito, levantou-se diante de multidões para proclamar o Evangelho. Isso mostra que a redenção não apenas perdoa o passado, mas capacita para o futuro. Onde antes havia medo, agora há ousadia. O mesmo acontece conosco. O Espírito transforma covardes em testemunhas intrépidas. Mas essa redenção não significa ausência de lutas. Ao contrário, o Espírito nos fortalece em meio a elas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26, quando nem sabemos como orar. Ele consola, levanta e dá esperança mesmo em vales sombrios. Não somos poupados de tribulações, mas sustentados em cada uma delas. Esse é o poder redentor agindo diariamente. E assim, a cruz e o Espírito se unem em um mesmo propósito: restaurar por completo a comunhão perdida no Éden. A redenção não é apenas um bilhete para o céu, mas a possibilidade de já viver aqui uma vida cheia do Espírito. E é justamente essa jornada que nos prepara para o último capítulo, quando o mesmo Espírito que nos habita será também o que nos ressuscitará para a eternidade. Agora que percorremos a história do Espírito Santo, desde a criação até a obra redentora, a pergunta permanece: qual lugar ele ocupa na sua vida? Não basta conhecer a narrativa, é preciso viver essa presença. O Espírito deseja habitar em cada coração que se abre com fé e arrependimento. Pense, o mesmo Espírito que deu vida a Adão, que falou pelos profetas, que desceu sobre Jesus e que incendiou os discípulos, hoje quer se mover dentro de você. Mas ele não força portas. Ele bate suavemente, esperando que você abra. Será que você tem permitido que ele conduza suas decisões, cure suas feridas e encha sua alma de esperança? A vida no Espírito não é um discurso bonito, é uma realidade prática. É perdão oferecido quando parece impossível. É coragem em meio ao medo. É paz que resiste às tempestades. É a certeza de que nunca mais se está sozinho. Ele é o Consolador, o guia e o selo da promessa eterna. E você? Vai continuar vivendo apenas pela força dos próprios braços ou vai se render ao sopro que transforma? O Espírito Santo está disponível agora mesmo. Basta clamar, basta desejar. Não há barreiras, não há passado que impeça, não há silêncio que ele não possa romper. Se este conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais revelações espirituais que podem fortalecer sua fé e aprofundar sua caminhada com Deus. O Espírito Santo tem muito mais a te ensinar, e este é apenas o começo.